Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E quando você chegar lá, diga amém, por favor. 32 pessoas já acharam. Está aumentando. Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 5. Por favor, as luzes, pedir que alguém providencie, por favor. As luzes para acender dos dois lados. Algum obreiro da igreja local que conhece onde acende as luzes? Por favor. Enquanto você está no escuro, abra os seus ouvidos. Eu vou ler para você. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Repete comigo: está nascendo a nova geração. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Repete comigo: se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu
e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Olha para o teu irmão e diga assim: essa nova geração vai anular o opróbrio. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o seu trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que a nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repete comigo: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Põe a mão no nome do teu irmão e diga assim: vai acontecer. Uma nova geração vai nascer, e você pode ser um deles. E o último verso a ser lido, 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, aqui está teu filho, cumpra-se em mim o que o Senhor determinou. Aleluia. Estava meditando sobre esse texto para fazer este início desse tema. E quando a primeira expressão que saiu é nos tempos de Herodes. E se você estudar a história no tempo de Herodes, você vai descobrir que há um paralelo muito grande com os dias de hoje. Por quê? No tempo de Herodes, a sociedade estava totalmente corrompida como está hoje. Sociedade corrompida. Havia corrupção no governo. O governo de Herodes era um governo corrupto, onde o dinheiro é que comandava todas as coisas, e não é diferente de hoje. Segunda coisa interessante, a questão religiosa. As sinagogas da época, que era o padrão religioso do momento, os sacerdotes da sinagoga também eram sacerdotes que usavam a lei, mas não tinha o espírito, não tinha uma visão espiritual. Então era mera letra, eram rituais em cima de rituais, sem nenhuma vida espiritual. Esse era o padrão da época, e é o padrão de hoje da igreja, amém? Alô? Vamos, fala para o teu irmãozinho, seja honesto, irmão. Fala assim: infelizmente, grande parte da igreja hoje é letra morta. A coisa era tão séria espiritual com relação à igreja da época, a sinagoga, que Jesus deu uma expressão interessante. Ele chamou aquele povo religioso de sepulcro caiado. Essa foi a expressão que Jesus usou para os líderes espirituais da época.
Por que que eles eram sepulcros caiados? Já que estamos dentro do tema, nascendo uma nova geração, o texto que me veio, que sepulcro caiado é um ventre abortivo. Ventre abortivo. Deus está olhando para os líderes da época religiosa e está vendo que tudo que vai nascer dali é morte. Não vai haver uma nova geração daquele povo, porque eles eram sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora, mas morte por dentro. Então, ventre abortivo é um ventre que gera morte. Esta era a igreja, a sinagoga da época. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu vou repetir, eu tenho uma boa notícia. No meio do caos, Deus levanta um sacerdócio remanescente. Eu vou repetir, no meio do caos, Deus levanta um sacerdócio remanescente. Eu quero dizer para você que esse tempo que está o caos na sociedade, no governo e da igreja, é o tempo que Deus está levantando o sacerdócio remanescente, que vai trazer essa nova geração que vai nascer. Oh, aleluia! E eu quero dizer mais, é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da oportunidade. Sabe, o apóstolo Pedro teve uma tremenda revelação quando escreveu suas cartas. Ele disse que em Jesus nós somos uma nação sacerdotal, santa e real. Quantos creem nisso? Põe a mão no teu irmão e fala: apesar da tua cara, é verdade, irmão. Alguns outros detalhes interessantes dessa história. Esta é uma introdução. Existem dois nomes aqui sacerdotais, Zacarias e Isabel, um casal já idoso. Mas há um destaque para esse casal. O primeiro destaque é que tanto Zacarias como Isabel, tanto um como o outro, eram descendentes de uma família sacerdotal, chamada família de Arão. Porque existia uma prática no meio sacerdotal da época. Um sacerdote não podia se casar com alguém que não fosse da linha sacerdotal. Então, Zacarias vinha da linha sacerdotal, casou-se com uma mulher que vinha de uma linha sacerdotal. Então, ambos eram justos diante de Deus. Quantos estão aqui? Se você pegar um dicionário bíblico, você vai descobrir que a palavra justo é um pouco diferente do que nós entendemos aqui. A palavra justo para o judeu, e se você pegar a Torá de Moisés, você vai descobrir que lá fala em justo, na Torá de Moisés, e diz assim, são 3 pontos que eu peguei na Torá, diz assim: amar a Deus e amar ao próximo, isso é ser justo. Segundo, confiar só em Deus. Terceiro, crer na sua palavra. Então, quando a Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram justos, a Bíblia está dizendo que Isabel e Zacarias amavam a Deus, amavam o próximo, confiavam só em Deus e criam na sua palavra. Oh, aleluia! E eles tinham uma prática de sacrifício. É óbvio que eles estavam na linha sacerdotal antes de Jesus. Então a prática de sacrifício era o derramamento de sangue através dos animais que eles matavam no templo e faziam sacrifício. Isso era a prática sacerdotal. E uma coisa muito mais interessante, eles estavam exatamente no turno de Abias. Olha, o teu irmão fala assim: o turno de Abias. Não existe coincidência bíblica, amém? Então tem que ter um motivo para ser o turno de Abias, e você descobre que o turno de Abias era a 8ª divisão sacerdotal, e 8 é o número de Jesus. Eu vou repetir. 8 é o número de Jesus, é o número da aliança. E Zacarias e Isabel estão exatamente entrando na 8ª divisão sacerdotal, no momento certo, na hora certa. Olha para o teu irmãozinho e fala: você está nesse congresso, na hora certa, no momento certo da aliança.
Eu creio no fundo do meu coração, e não posso deixar de crer nisso, que Deus tem agora um remanescente sacerdotal fiel. Eu vou repetir porque 6 pessoas creem. Eu creio que hoje Deus já tem um remanescente sacerdotal fiel, que está pronto para começar a gerar a nova geração. Eu tenho uma palavra e quero continuar, amém? Que é esse remanescente que Deus está levantando hoje? Primeiro, homens e mulheres que estão buscando 100% de santidade. Eu vou repetir, 100% de santidade. 99% não vale. Não adianta dizer eu tenho 99% de santidade e 1 só de pecado. Não vale, santidade é 100%. Essa nova geração, esses sacerdotes remanescentes vão gerar uma geração sacerdotal de 100% de santidade. Segundo, esse remanescente fiel são homens e mulheres que querem obedecer para não precisar sacrificar. Sabe, eu estava outro dia falando sobre obedecer e sacrificar. Por que Samuel disse para Saul que era melhor obedecer do que sacrificar? E depois você estuda e descobre que tem muito sacrifício na Bíblia. Pedro fala de sacrifício, e a Bíblia não é contra sacrifício. Mas por que então Samuel disse que é melhor obedecer do que sacrificar? Porque ele estava dizendo o seguinte: quando você obedece a palavra, não precisa fazer sacrifício. Eu vou repetir. Quando você obedece a palavra, não precisa fazer sacrifício nenhum. Olha para o teu irmão e fala assim: tem gente que quando tem problema financeiro, faz um sacrifício, jejua, fica magro, sobe no monte para orar, pega pneumonia, uma luta. Fala assim, mas se ele obedecesse, desse o dízimo, ofertasse, não precisava fazer sacrifício. Põe a mão no teu irmão e fala: não disfarça que ele está falando de você, irmão. Sabe, tem casais, não vieram, fica tranquilo, tem que falar isso. Tem casais, irmãos, casados, que sofrem uma guerra, uma luta, vivem no gabinete dos pastores, ou dos apóstolos, porque tem pastor, aleluia, que vai para o gabinete, aleluia. Sofre, e hoje em dia até tenho dito que eu estou preferindo não mais atender casais, eu estou preferindo atender endemoniados agora. Porque quando chega o endemoniado, você fala, sai, demônio sai, casal entra, não sai nada. Agora, por que tem casais que sofrem tanto? Porque fazem sacrifício para arrumar a casa. Porque se tivesse obedecido a palavra, teria descoberto que não pode casar em julgo desigual, tem que casar certinho, não pode ter sexo antes do casamento. Aí faz tudo errado, depois tem que fazer sacrifício. Quantos estão aqui? Fala assim, a nova geração é a geração que vai obedecer para não sacrificar. Sabe, a nova geração sacerdotal é uma nova geração que sabe se arrepender. Eu vou repetir, sabe se arrepender. O maior desafio dos pastores hoje é pedir perdão pelo pecado dele. O maior desafio de um pastor hoje é chegar no altar e dizer, irmãos, eu quero vir aqui confessar que eu errei.
Normalmente os pastores vão dizer, você errou. Não, a nova geração vai chegar no altar e dizer, irmãos, eu quero dizer, eu errei, quero confessar, quero me arrepender, porque no arrependimento vem perdão, e no perdão vem autoridade. Oh, aleluia, aleluia. E essa geração que está nascendo vai quebrar a esterilidade espiritual da igreja. A esterilidade espiritual da igreja vai ser quebrada por essa nova geração, porque o primogênito já nasceu. Eu vou repetir, o primogênito já nasceu. Ele já abriu a madre. E a Bíblia diz que nós entraremos por essa bênção. Oh, glória, aleluia. Mas essa geração não é da ordem sacerdotal de Arão. Essa geração que está nascendo não é da ordem sacerdotal de Levi, porque tanto a ordem sacerdotal de Arão como a ordem sacerdotal de Levi já acabou. Por isso não existe levitas, alô? Hebreus capítulo 7, verso 11 diz que a ordem de sacerdotal de Levi e de Arão se finiu. Por que se finiu? Oh, eu não sei porque eu falei finiu. Apaga da fita. C'est fini. Ah, c'est fini. É francês. Oh, glória. Por que se finiu, c'est fini? Porque Jesus nasceu para trazer uma geração, e ele não veio de Arão nem de Levi, ele veio de Melquisedeque. E a ordem sacerdotal de Melquisedeque é raiz de Davi. Por isso cai Saul e entra Davi. Uma geração sacerdotal de verdadeiros adoradores. Glória. Tem mais, é uma geração que pega água e transforma em vinho. O que é isso, pastor? É uma geração que pega água e enche do Espírito. Quantos estão aqui? Eu posso continuar? Zacarias e Isabel tinham um grande problema. Eles eram justos, eram remanescente fiel, mas não tinham filhos. Isso era um problema. Porque sem filhos você não mantém a descendência. E pelo fato de eles serem justos, no meio do caos, tem que ter descendência para que essa descendência venha trazer todo o conceito de justiça contra o caos. E o sacerdote remanescente hoje vai ter que gerar filhos espirituais, para que essa geração seja perpetuada. Mas eu quero dizer algo para você. Quando há um remanescente fiel justo, Deus vai fazer um milagre. Os ventres estéreis vão gerar, para que essa geração continue a perpetuar a nova geração que está chegando. Olha para o teu irmão e fala assim: é preciso gerar para nascer. Essa frase é tremenda. É preciso gerar para nascer. Quantos estão aqui? Mas deixa eu falar algo mais. Tem que ter um momento certo. Não pode ser qualquer momento. A Bíblia não fala, mas pode ser que Zacarias e Isabel já tinham ido muitas vezes. Não sei se ele era idoso. Então eu fico imaginando quantas vezes Zacarias foi ser sacerdote no seu turno. Quantas vezes? Não, a Bíblia não está dizendo que a primeira vez que Zacarias vai ser sacerdote no turno, está dizendo que chegou a ordem, eles tinham uma ordem sequencial. Então quando chegava a ordem dele, entrava, passava o tempo, vinha outro. Talvez antes não era o tempo, mas agora chegou o tempo. E sabe qual foi a hora? A hora do incenso.
Pega a mão direita sua assim, ó. Dá no pescoço do seu irmão, fala, desce que está entalado, em nome de Jesus. Pastor, o que você está dizendo? Você quer saber? Sim ou não? A hora do incenso é a hora que Deus vai fazer nascer no meio do milagre. Quando que é essa hora? O incenso, segundo o livro de Apocalipse, são orações de clamor. E eu quero dizer para você, desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi tanto clamor da igreja como nesses últimos tempos. O clamor, tem uma notícia para você, o clamor da igreja já chegou diante do Senhor, o incenso já chegou, o Senhor já ouviu o clamor, e o Senhor me deu uma palavra, está nascendo hoje uma nova geração, porque o clamor do povo de Deus já chegou no trono do Senhor. Oh, aleluia! Mas sabe, todo nascimento tem dores. Existe uma palavrinha que as mulheres gostam muito, e graças a Deus, nós homens, louvamos a Deus porque isso é para as mulheres, chama-se parto. Eu não sei o que seria de nós homens se nós tivéssemos que dar nascimento. Porque o homem tem uma dorzinha de cabeça, chama a ambulância. Mulher aguenta dor de parto. E quando nasce aquela coisinha, o homem não passou dor nenhuma. E ele olha para aquilo e fala assim, ih, cara de joelho. Mas a mulher passou aquela dor tremenda e quando vê aquela coisinha, fala assim, que coisa linda. Aleluia. Mas deixa eu falar algo para você que veio a esse congresso. Eu sei que existe uma expectativa no seu coração de participar de uma nova geração e fazer gerar filhos espirituais que vão continuar. Quero dizer para você, o parto existe. Eu vou repetir, o parto existe. Preciso falar isso, porque eu sei que tem muitos pastores aqui, de tantos lugares, e os meus filhos espirituais estão aqui, eu sei que muitos deles têm falado, e antes que algum venha me procurar nesses dias para mim orar, já vou quebrar isso agora. Pastor, estou passando uma aflição, a coisa está feia, está faltando dinheiro, está uma guerra, tem gente saindo. Eu quero dizer, tem que acontecer isso, porque são as dores de parto, porque vai nascer uma nova geração. Aguente essa dor, porque depois vem a alegria do Senhor, e quando nascer, você não vai ter mais dores, mas vai ter a alegria do Senhor, por aquilo que vai nascer. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Só vai nascer quem tiver dor de parto. Você está aqui? Tenho que falar 3 coisas sobre o parto. Primeiro, não pode ser parto fórceps. Não pode ser um parto forçado com ferro. Não, vai ter que nascer. E enfia o ferro e diz, filho, assuma! Não, assuma! Não, tem que ter o parto normal na hora certa, tudo certinho. Porque se fizer fórceps vai ter problemas. Segundo, não pode ser um parto prematuro. Não pode gerar antes da hora, porque toda criança que nasce prematura vai para a incubadora, e na incubadora fica isolada, separado, e o que o diabo quer são pessoas totalmente isoladas, separadas para destruir. E não pode passar da hora, porque se passa da hora, o cordão enrola no pescoço e nasce asfixiado, e aí nasce aquela criança da nova geração toda asfixiada, cheia de doutrina, cheia de regra, não pode isso, não pode aquilo outro, e ele fica asfixiado. Tem que ter parto normal na hora certa, e chegou a hora de nascer.
Olha para o teu irmão e diga assim: essa geração tem um nome. O nome dessa geração é João. E João significa o amado de Deus. Quando eu analiso a história de João, que nasceu de Isabel e Zacarias, na unção de Elias, para preparar o caminho de Jesus, eu descubro que essa nova geração terá características da mesma mensagem. E as características dessa mensagem são tremendas, porque essa característica tem que ser a característica que vai gerar a mensagem. E a característica da nova geração, primeiro não tomará vinho. Eu sei que, pastor, você está falando de bebida? Não, não estou falando de bebida, aqui não é questão de bebida, lá era, mas ele está dizendo o vinho para o mundo. Eu vou dizer, o vinho para o mundo significa trazer alegria. Alô? Eu vou repetir, o vinho para o mundo trazer alegria. Mas por que ele não vai tomar vinho? Porque logo em seguida diz que ele vai ser cheio do Espírito, a alegria do Senhor será a força dele. Ele está lá, alegria no Senhor, a alegria do Espírito, ele viverá alegre no meio das dificuldades, porque ele terá a alegria do Espírito. Pega a tua mão de novo, vai na bochecha, irmão, fala, dá um riso, irmão, dá uma risadinha. Essa nova geração será grande diante do Senhor. Eu vou repetir, será grande diante do Senhor. Por que será grande se João Batista dizia que ele cresça ou diminua? Será grande porque será a geração da humildade. Será uma geração que vai fazer coisas tremendas e eles nem vão pedir crachá. É uma geração que não vai querer ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eles vão receber as coisas pela alegria do Senhor e não vão correr atrás de título, porque Jesus falou, no mundo tereis diáconos, mas tem de bom ânimo, eu venci os presbíteros. Tradução geseriana, fica tranquilo. E essa geração virá na característica de um grande profeta, Elias, o profeta da restauração. Você está aqui? Ele trará uma mensagem, fala para o teu irmãozinho, a mensagem de quem tem essas características. Primeiro, será radical. Uma mensagem radical. João Batista dizia assim: o machado está posto à raiz das árvores. E a geração sacerdotal de Melquisedeque, raiz de Davi, sabe que árvore é homem. Porque o Salmo número 1, verso 3, diz que o homem que é feliz será como árvore. Então, quando João Batista vem, essa nova geração, é a geração que vai olhar para homens e mulheres e dizer assim: o machado está colocado, se você não der fruto. Olha para o teu irmão e fala assim: põe os teus pés de molho, que o machado já está colocado. Essa geração vai denunciar os líderes religiosos. Eu vou repetir. Essa geração vai denunciar os líderes religiosos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Esses dias eu soube que tem pastor aqui em São Paulo, líder de um grande movimento, vendendo a igreja dele para um outro pastor, com porta fechada do rebanho todo,
para receber. Não mudou muito em relação à sinagoga. Este ano é ano das eleições. Alô? Não venda o seu rebanho por votos. O rebanho não é seu, é do Senhor. Não aceite dinheiro de políticos para dar votos. O rebanho não é seu, é do Senhor. Não venda seu rebanho. Alô? Terceiro, essa geração vai combater a religiosidade. Sabe o que vai acontecer com essa geração? Eles vão fazer coisas tão doidas que os religiosos vão dizer assim: não aceito, não é do meu jeito, na minha igreja não é assim. Essa geração não quer nem saber, eles vão adorar o Senhor, vão louvar o Senhor, vão entrar em santidade, vão fazer coisas tremendas, vão fazer milagres poderosos. Essa é a nova geração. Aleluia. Eu gostei que o Rony ontem falou, com aquela ideia doida que ele trouxe, de guerra espiritual cibernética. E ele estava explicando como que vai ser a guerra espiritual cibernética, e quando ele pensou nos computadores, ele chamou o filho dele, que tem 24 anos, e o filho dele é especialista em computadores, e ele explicou toda a ideia para o filho de como fazer guerra espiritual através de usar a internet e tudo mais, e o filho diz assim: pai, todas as pessoas de 40 anos para cima vão dizer, você é louco. E todas as pessoas de 40 anos para baixo vão dizer, é isso mesmo, faça isso, aleluia. Oh glória. Graças a Deus que eu recebi 2 palavras proféticas. A primeira foi de que eu teria 20 anos a menos, a segunda que eu teria 20 anos a menos, são 40, então eu tenho 24, eu estou naquela turma dos 40 para baixo. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim, vai nascer dentro de você uma nova geração. Fala para o teu irmãozinho, tem que começar com você, irmão. A maior guerra está aqui para nascer a geração. Para nascer uma nova geração dentro de nós, não começa no ventre, não começa nos órgãos reprodutores, começa aqui. Se nós não mudarmos a nossa cabeça, não vai nascer nada novo em nós. Nós vamos ficar no velho, mas tem que nascer algo aqui dentro de nós. Se você é um homem, mulher de Deus, pega a sua mão, põe na cabeça do irmão, do seu irmão, e profetizo que a tua cabeça vai mudar a tua cabeça. Eu estou terminando, fica tranquilo. Eu estou dizendo, eu só vou dar o pontapé inicial. Mas essa geração só vai exaltar aquele que vem depois. Essa geração vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que significa isso? Pastores, essa é para você. A geração que diz que o Senhor cresça e Ele diminua é a geração contra o marketing da igreja. Põe a mão no teu irmão e fala assim, a igreja de Jesus Cristo, que terá essa nova geração, não precisa do marketing do mundo. Essa geração será reconhecida com a mesma unção de Elias. Elias tinha 5 ministérios. Elias era pastor. Porque quando ele foi enfrentar os profetas de Baal, antes de enfrentar os endemoniados da época,
Ele restaurou o altar de adoração para fazer sacrifício. Coração de pastor é o coração que faz sacrifício pelo povo. Essa geração vai amar o povo. Eu não consigo entender, me perdoem, gente. Eu não consigo entender pastor. Não estou falando apóstolo, profeta, porque cada um tem a sua função. Mas pastor de igreja, cujas ovelhas não sabem nada sobre ele. Pastor que não dá o seu telefone para as ovelhas, que não sabe onde mora, que não conhece a família, não pode ser pastor. Por que não é pastor? Pastor é aquele que está junto com o rebanho. Pastor é aquele que as ovelhas sabem quem é o pastor. Pastor é aquele que as ovelhas conhecem a voz dele. O pastor é aquele que quando a ovelha está doente já sabe, vai correr, o pastor ajuda. Esta unção dessa geração que vem, uma unção de amor pastoral por vida, vai amar vidas acima de todas as coisas. Elias tinha a unção profética. Ele era profeta por natureza. Ele confrontava o pecado do mundo, do governo e da igreja. Ele confrontou Acabe, o rei, confrontou Obadias, a igreja morta, e confrontou o pecado do mundo. Esta é a unção profética que confronta, não se macumuna com nada, mas se confronta. Esta é a unção de Elias, aleluia. Ele tinha a unção evangelística, porque na hora que precisava descer fogo, tem que ter o evangelista. Desce o fogo, desce o milagre, e o evangelista é aquele que traz milagre. Esta é a unção da geração, a geração nova, jovens e crianças que vão pedir fogo do céu, e vai acontecer. Você está aqui? É a unção que ensina o mestre. Glória! Mas é uma unção apostólica, que destrói as obras do diabo. Põe a mão no teu irmão e fala assim: a nova geração terá só uma função: implantar o reino de Deus.